Olá, meus irmãos. Então vamos agora continuar o nosso estudo. Esse é um estudo adicional, tá bom? É um exercício prático e nós vamos tentar juntar as duas aulas que nós tivemos, uma sobre interpretação bíblica e a outra sobre a pessoa da Trindade, e vamos procurar ver na leitura aqui de Efésios capítulo 1 como a pessoa de Deus se organiza e como cada pessoa da Trindade exerce funções e tarefas específicas dentro da hierarquia posicional que a própria pessoa de Deus estabeleceu, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você acompanha comigo aqui, é bom que você leia nessa Bíblia que eu abri aqui, para você acompanhar o meu raciocínio, tá bom? Antes de tudo, irmãos, eu quero que você preste atenção aqui nesse gráfico que eu fiz, olha, que mostra como que o livro de Efésios ele foi construído pelo autor. Quando o apóstolo Paulo foi escrever a carta à igreja de Éfeso, né, a carta aos Efésios, ele tinha várias coisas na mente dele, e todas essas coisas que ele queria explicar, elas foram construídas em torno do eixo da palavra unidade, do conceito de unidade, tá bom? Ele queria ensinar para a igreja, acompanha comigo aqui, ó, em Efésios 4, 1, 6, ele queria ensinar para a igreja a importância da consciência, tá, da questão da unidade da igreja no exercício das suas tarefas, dos seus ministérios, da sua comunhão, e de como isso era extremamente importante para que a igreja cumprisse as suas funções, tanto de testemunha para os anjos, como de testemunha para o mundo caído, para o mundo perdido. Tá? E para basear, para fundamentar, para apoiar o trabalho da igreja, ele constrói toda uma doutrina em função do conceito de unidade a partir da demonstração de que a pessoa de Deus, na diversidade das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, em unidade do ser de Deus, trabalham de maneira harmônica para promover a salvação dos homens. Complicado? Complexo? A Bíblia ela é assim, tá bom? Uma coisa que os irmãos têm que entender é que não tem como você ser maduro na fé se você quiser basear a sua vida cristã só em parte do que a Bíblia explica, do que a Bíblia impõe. Geralmente as pessoas correm para os textos bíblicos onde estão os imperativos, onde estão as ordens, os mandamentos da lei moral. Faça isso, não faça aquilo. Seja assim, não seja de outra forma. Geralmente, os imperativos, as ordens, aquilo que diz respeito às nossas responsabilidades, elas vêm na forma de ordenanças, né? E elas estão sempre no bloco do meio para o fim dos livros. Geralmente, no caso de Efésios aqui, é assim, tá? Mas toda a ordem que diz respeito às responsabilidades humanas, elas são baseadas naquilo que Deus expõe da sua doutrina. Então, se os irmãos acompanharem aqui comigo esse gráfico, depois os irmãos, ao longo das semanas, podem retomar esse gráfico e vão ler as colunas aqui que eu separei, ó, os blocos de... Eu separei os blocos dos capítulos e dos versículos e procurando trazer de cada bloco o que o conceito de unidade, né, está sendo exposto ali. E então, para vocês começarem a entender, olha, no capítulo 1, que é o capítulo que nós vamos estudar, o que está sendo apresentado é a unidade da Trindade na ação de salvar. Tá bom? Esse capítulo vai deixar explícito que tanto a pessoa do Pai opera em várias coisas, quanto a pessoa do Filho opera nesse mesmo ato, nesse mesmo processo
de salvar o homem, como que o Senhor Jesus trabalha, quais são as tarefas, as funções que ele executa, e também o Espírito Santo. Então você vê a diversidade das pessoas que compõem o ser de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, trabalhando de maneira harmônica, cada qual na sua função, cada qual na sua posição, executando cada tarefa em específico, tá bom? E com base nessa unidade, todo o resto da carta ela é composto, tá? Então você tem, depois que ele fala da unidade de Deus promovendo a salvação, o apóstolo Paulo vai falar da unidade da raça humana no pecado. Tá ali no capítulo 2, versículo 1 e 3. Como toda a humanidade estava presa, escrava do pecado, tá bom? Depois ele vai falar da unidade dos salvos com Jesus e o Pai. Que você lê lá, você vai perceber que o texto ele nos remete a esse conceito de que os salvos estão unidos com Jesus e com o Pai. Depois, mais para baixo, no capítulo 2, ele vai falar que os salvos, tanto gentios quanto judeus, estão unidos no mesmo corpo, que é a igreja. Depois ele vai falar que a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, serve de testemunho aos anjos. A igreja unida serve de testemunho aos anjos. E se você conhece bem a Bíblia, você sabe que os anjos se dividiram entre anjos caídos, os que se rebelaram contra a autoridade de Deus, e os anjos que mantiveram a santidade da obediência a Deus. No capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 ao 6, você tem o coração da carta, tá? E ali ele fala da responsabilidade humana para manter a unidade da igreja como Deus Trino. São versículos maravilhosos, você deve ler isso várias vezes para você entender esse conceito, onde a palavra unidade ela vai se ramificando, partindo da unidade de Deus, da pessoa do Deus Trino, promovendo a salvação de todos os que estavam em pecado, convergindo os salvos numa unidade, num único povo que é a igreja, onde judeus e gentios vivem de maneira harmoniosa, unidos, servindo de testemunho para o mundo caído e para os anjos, em unidade com o Deus Trino. É maravilhoso isso, irmãos. Depois, no capítulo 4, como que Deus promoveu a estrutura da igreja para levar os salvos que estão dentro da igreja à unidade da fé. Tá? E depois um trecho longo que envolve o capítulo 4, 5 e 6, onde o apóstolo Paulo aí sim vem com aquilo que diz respeito às nossas responsabilidades, os mandamentos que nós devemos seguir numa vida de santidade progressiva, e ele vai pegar vários aspectos de santidade, começando dos aspectos individuais, né? E depois partindo para os aspectos que envolvem os relacionamentos humanos, marido e mulher, pais e filhos, senhores e escravos, e ele vai ampliando esse conceito de unidade que deve permear todo o relacionamento humano, tá bom? Então é a vida de santidade que mantém a unidade do corpo da igreja, tá? E por fim, irmãos, no capítulo 6, ele vai falar, olha, essa unidade, esse conceito profundo, amplo de unidade, vocês só vão conseguir se vocês se mantiverem na unidade de toda a armadura de Deus. Ele faz uma analogia de que a vida cristã e o conjunto de doutrinas que envolvem toda a fé cristã, ela é como se fosse uma armadura de um soldado romano, que tem o capacete, tem a couraça, tem o escudo, tem a espada, tem o cinto, e ele faz uma analogia, pegando palavras que têm a ver com a doutrina de toda palavra, e comparando cada porção dessa doutrina com uma peça da vestimenta do soldado romano. Por isso que ele fala toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, e assim vai, tá bom? Então é a unidade de toda a armadura de Deus contra o nosso inimigo, Satanás, que quer destruir a igreja. E como que Satanás faz isso? Corrompendo as pessoas e levando elas a criarem facções dentro da igreja por meio dos pecados de cada pessoa, tá bom? Então é uma carta muito linda, maravilhosa,
E o conceito dessa carta é unidade, tá? E a unidade da igreja, tá? Ela tem que ser baseada na unidade da Trindade, tá? Então os irmãos podem fazer essa devocional ao longo das semanas, tomando esse gráfico aqui como referência. Os irmãos vão ter um entendimento mais amplo e profundo da carta. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o texto de Efésios, tá? Capítulo 1, e nós vamos ler fazendo distinção, tá? Nas obras, na atuação de cada pessoa da Trindade nesse plano de salvação do homem, tá? Como que o apóstolo Paulo, de maneira resumida, não é um capítulo que expõe em detalhes toda a obra do Pai, ou toda a obra do Filho, ou toda a obra do Espírito Santo, mas ele, de maneira resumida, ele aponta para os papéis distintos, tá, de cada pessoa da Trindade dentro dessa hierarquia onde o Theos, o Deus Supremo, o Deus Pai, ele executa algumas coisas, ele dá o comando, o Filho executa outras coisas e o Espírito Santo executa outras coisas, tá bom? Então vamos começar a ler a carta aqui. Eu já coloquei aqui, irmãos, de maneira resumida, os principais tópicos da obra de cada um. E eu vou apontar no texto aqui para os irmãos, conforme a gente vai lendo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então ele está se apresentando e está falando para quem ele dirigiu a carta. A vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a carta vai falar das bênçãos espirituais. Ela não vai entrar no mérito das bênçãos materiais, tá? O pão, o trabalho, o acesso ao estudo, as coisas comuns desse mundo não estão sendo consideradas aqui nessa carta. Essa é uma carta que nos leva os nossos olhos, a nossa atenção para o trono da graça, tá? Lá nos céus, lá naquele plano da eternidade, onde está o trono de Deus e onde o Senhor Jesus também está assentado ao lado do Pai, como a gente vai ver no final do capítulo. Então, essas são as bênçãos mais importantes que nós temos que ter consciência que nós já recebemos, as bênçãos espirituais. E como que essas bênçãos elas vieram para nós? Olha aqui, ó. Porque Deus nos escolheu, tá? Então, a primeira bênção é que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí está o propósito da escolha. Deus quer pegar pecadores e tornar santos e irrepreensíveis na presença dele, em comunhão com ele, tá bom? Não separado dele. Em amor, nos predestinou. Irmãos, tá aqui, ó, palavrinha que muita gente também tem problema, tá? Então Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Já expliquei isso anteriormente. Todo ser humano, por natureza, é criatura de Deus, porém, para ter relacionamento de filho, você precisa ter fé em Jesus Cristo. Então, Deus nos escolheu, nos predestinou, nos adotou como filhos por meio de Jesus. Ó, aqui já entra na obra do Filho, tá? Deus teve a vontade de nos salvar. Ele nos amou, ele nos abençoou com bênçãos espirituais. Como que ele fez isso? Antes da eternidade, lá na eternidade, antes do tempo cronológico, ele já nos conheceu, ele já nos escolheu, ele já nos predestinou e ele já nos separou para sermos adotados como filhos, tá? Quem que operou essa adoção? Foi por meio da graça, do favor imerecido que a obra de Jesus Cristo proporcionou, tá? Então nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo, tá bom? Então, se você ver aqui nas obras do Filho, ó, nos tornou filhos de Deus, tá bom? E fez a graça do Pai operante em nós. Vamos voltar para o texto aqui de Efésios. Conforme o bom propósito da sua vontade. Você vê que tudo isso, toda a nossa salvação, ela parte da vontade do Pai. O Pai teve a vontade de nos salvar, nos abençoou,
nos escolhendo, nos predestinando, nos adotando como filho e dando as demais coisas, tá? Vamos voltar aqui para o texto. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. A fim do quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. O homem é salvo para dar louvor a Deus, tá bom? Para dar graças a Deus, para olhar para a majestade de Deus e todas as suas virtudes e render graças. Falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me permitiu ter relacionamento com o Senhor e ver a sua pessoa, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Agora, olha aqui, ó, no amado, em Jesus, o que nós temos? A redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, esse amor de Deus se manifesta em nós por meio de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo. O que é graça? É o favor imerecido. Aquilo que o Senhor Jesus fez, tomando o nosso lugar na punição do pecado, o nosso pecado não foi punido em nós, mas foi punido em Jesus, isso é a graça. Esse fato de Jesus ter recebido o nosso pecado nos tornou justificados diante de Deus. Então nós somos perdoados e adotados como filhos, tá bom? Então o Senhor Jesus, ele nos tornou filhos de Deus e fez a graça do Pai operante em nós. Como? Ele nos resgatou do pecado, tá? Nós temos o perdão dos pecados, ó, primeiro aqui, ó, a palavra redenção, de resgatar, tá? Nós estávamos perdidos, totalmente escravizados no pecado, tá? Escravos da nossa natureza carnal, escravos da filosofia anti-Deus que reina no mundo e escravos do poder de Satanás que nos induz a pecar o tempo todo. Essas três coisas, elas estão definidas ali no capítulo 2, tá? Onde Deus mostra que toda a humanidade estava imersa no pecado. Então ele nos tirou dessa condição. Houve a redenção, tá? Jesus veio até esse mundo e nos tirou dessa condição de sermos totalmente imersos e escravos do pecado. Houve essa redenção. E ele faz isso nos perdoando os pecados, tá bom? Por meio da sua rica graça. É isso que esse texto de Efésios está falando que o Filho fez, tá bom? Continuando o texto, irmãos, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então aqui, esse trechinho aqui está falando que Deus Pai, ele decidiu também nos dar sabedoria e entendimento. Nós sabemos por vários outros textos que essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento das coisas espirituais vem por meio da obra santificadora do Espírito Santo. Porém, esse capítulo não deixa isso explícito. Cita que isso acontece pela vontade do Pai, porém não explica que foi o Espírito Santo. Aqui esse texto vai falar que o Espírito Santo nos selou, tá? A gente já vai encontrar isso aqui embaixo. Nos revelou os mistérios da sua vontade. Outra coisa que é da vontade do Pai que nós temos acesso. Nós entendemos qual que é a sua vontade. É isso que o apóstolo Paulo está explicando. A vontade de Deus é que nós sejamos sujeitos a Jesus Cristo em adoração, em obediência, dando glórias e dando graças, agradecendo a Deus Pai por todas as bênçãos espirituais que nós recebemos. Tá bom? Olha aqui a vontade dele, ó. É isto, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as celestiais quanto as terrenas. Essa é a vontade do Pai que nós passamos a conhecer, que todas as coisas devem convergir em Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja, a autoridade, o Senhor, o Kyrios, o Senhor da igreja ao qual nós devemos obedecer. O Pai está acima do Filho. O Filho chama o próprio Pai de Deus, meu Deus. E nós estamos abaixo de Jesus, submissos à autoridade de Jesus, que está submisso à autoridade do Pai. Tá bom? E a vontade do Pai é essa, que nós sejamos submissos ao Filho, ao Senhor Jesus. Nele fomos também escolhidos. Em Jesus nós fomos escolhidos. Ó, tá repetindo uma palavrinha que já foi usada ali em cima.
tendo sido predestinados. Tá vendo? Ó, repetiu, é porque é muito importante. Saiba que você só é salvo porque você foi escolhido por Deus, você foi predestinado para ser salvo. Isso vem do trono da graça, lá dos altos céus, no plano da eternidade, e isso, se veio de lá, está sendo assegurado de lá, nada que aconteça aqui, seja por meio das suas obras, dos seus pecados, pode mudar essa condição que é de lá, tá bom, irmãos? Então, adiantando um pouquinho a questão de salvação, você não é salvo pelas obras, você também não perde a sua salvação pelas obras. Você é salvo pela fé nas obras de Jesus, garantidas pela obra do Espírito Santo, tá bom? Então não tem como você perder a salvação. O texto vai deixar claro aqui um pouco mais para frente, tá bom? Voltando, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Está repetindo porque que nós somos salvos, tá bom? Você não é salvo para não ter doença e nem para ficar rico. Você é salvo para, a despeito de qualquer dificuldade nessa vida terrena, você, no plano espiritual, você já comece a render graças a Deus em louvor, em adoração à pessoa de Deus. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Tá aqui, ó. Olha como que o Espírito Santo, nesse texto de Efésios, como que ele manifesta a obra dele. Ele é o selo, ele é o carimbo de Deus em nós, como se fosse um selo de autoridade, um selo real, tá? Nós temos esse selo. E o que que esse selo faz? O que que é a habitação do Espírito Santo em nós, que é uma habitação eterna? Não tem como o Espírito Santo deixar de habitar em nós, ainda que você peque bastante. O Espírito Santo não vai se apartar de você. Ele fica triste, ele pode ficar até irado com você, te disciplinando severamente, mas ele não se aparta de você. Você recebeu esse selo do Espírito Santo. Olha aqui a palavrinha, ó, é a garantia da nossa herança. A habitação do Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Até quando? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando que a obra do Espírito Santo vai acabar? Nunca, sempre. E ela que começou agora vai nos levar até o momento final da nossa salvação. A salvação, irmãos, ela tem 3 etapas, tá? Ela tem a justificação, já foi feita em Cristo, os pecados já foram julgados, punidos em Cristo. Nós reconhecemos isso pela fé. Agora ela tem a santificação, essa obra que o Espírito Santo está promovendo em nós. Nós vamos deixando de praticar pecados e vamos nos revestindo de uma vida mais santa, reta e justa. Até quando? Até a redenção final. Até a redenção final. E o Espírito Santo é quem garante isso. Então você pode ter a esperança da sua salvação plena, porque o Espírito Santo que já começou a operar em você, primeiro levando você à fé, tá? Depois levando você ao arrependimento progressivo de cada pecado que você pratica, tá? Ele vai levar você até o fim, até o momento de você ser resgatado completamente desse mundo de pecado e desse corpo de pecado, tá? Então, esta é a obra que está sendo enfatizada aqui do Espírito Santo. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, não deixo de dar graças por você, mencionando-os em minhas orações. Pelo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, olha aqui, ó, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Lembra dessa expressão? Pleno conhecimento? Nós estudamos isso enfaticamente na carta de 2 Pedro. Ele fala pleno conhecimento, conhecimento, cresçam no pleno conhecimento.
De onde vem isso? Vem do Pai. Quem opera isso? O Senhor Jesus, fazendo a obra da justificação, nos tornando filhos de Deus, nos libertando da punição, do poder, e vai libertar um dia da presença do pecado. E quem opera toda a santidade, e quem é o selo desse processo, quem garante que isso que começou vai até o fim? O Espírito Santo, tá bom? Mas tudo vem de Deus, o Pai, o Theos, que opera tudo em todos. O Pai opera a vontade dele por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, em cada indivíduo que é salvo. Amém? Deixa eu voltar aqui para tentar ler mais um pouquinho. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Tá vendo? Ó? Se você não tiver conhecimento da plenitude daquilo que está revelado, tá? Você vai fraquejar na fé, tá? Vai duvidar muitas vezes, em muitas circunstâncias, e vai acabar tendo dificuldades e problemas que, se você conhecer a Deus e a sua palavra na sua plenitude, você pode evitar. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Tá aí, ó. E a incomparável grandeza, agora aqui, olha essa palavrinha importante, ó. A grandeza do seu poder, irmãos. Deus nos fez conhecer o seu poder. Esse texto agora vai falar muito de poder, porque ele quer deixar explícito que a nossa salvação, ela é operada, ela é causada pelo próprio Deus. É Ele quem tem a vontade de nos salvar, é Ele quem age para nos salvar, é Ele quem garante a nossa salvação, e esse poder que Ele tem, que está acima de todo outro tipo de poder que há no universo, e aí ele vai falar de poderes celestiais, dos anjos, tá bom? E no caso, no capítulo 6 do livro, ele vai falar do poder de Satanás, que opera contra nós. Ele vai falar, esse poder de Deus é que garante a salvação de vocês, porque uma vez que vocês estão na terra, unidos pela fé em Cristo, selado com o Espírito Santo, vocês espiritualmente já pertencem aos céus. Vocês já estão com Cristo no trono da graça, no trono dos céus. Então, esse poder de Deus que promove a nossa salvação é inabalável. Não tem nada que possa se colocar contra esse poder de Deus para tirar a salvação que vocês já conquistaram, tá bom? Então, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo. Como que ele começou a mostrar esse poder? Olha aqui, ó. Ressuscitando Cristo dos mortos. Ele pegou Cristo, homem, ressuscitou dos mortos. O nosso Senhor foi morto, mas foi ressuscitado pelo poder do Pai. E o Pai ressuscitou a Cristo e fez o que com Cristo? Levou para os céus, mostrando de onde vem esse poder, de onde vem a segurança que nós temos da nossa salvação. E olha o que ele fez. E nos fazendo-o assentar, à sua direita nas regiões celestiais. Então Deus pegou Jesus, homem, ressuscitou ele dos mortos e o fez ascender, voltar aos céus e assentar no trono do poder de Deus, lá no trono onde Deus governa todo o universo. E esse trono, irmãos, está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O texto está falando assim, ó, esse poder é o poder supremo, é o poder do Theos, é o poder do Pai que está acima de todos, tá? E que opera em todos e em tudo. Esse poder é o que garante a sua salvação. É a escolha do Theos que te abençoou, te escolheu, te predestinou, te adotou como filho, te deu sabedoria, entendimento, revelou o seu grande poder e também a sua vontade, tá bom? E qual que é a vontade de Deus? Acompanha comigo aqui, ó. Que é de que todas as coisas estejam sujeitas a Jesus,
seu Filho, ao qual ele ressuscitou e o fez assentar-se no trono de Deus. É esse poder que garante a sua salvação. Tá bom? Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, olha só a hierarquia. O Pai colocou todas as coisas do universo debaixo da autoridade de Jesus, dos pés de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha como a igreja está envolvida em todo esse plano, está conectada com o poder de Jesus, com o poder do Pai. E a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Tá bom, irmãos? Então, é um capítulo um pouquinho complexo, um pouquinho denso, mas conforme a gente vai lendo, vai desconstruindo o texto, vai separando, tem como a gente separar um pouquinho do que a Bíblia fala da ação distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação. Você tem então aqui esse resumo das obras do Pai e como o Pai opera a sua vontade por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, tá bom? Você pode ler o texto 1, 2, 3 vezes, volte aqui nesses gráficos para você poder entender melhor a carta de Efésios no todo, sempre considerando que ela foi construída em torno do conceito de unidade, e aí você vai ver que a partir da unidade da Trindade, agindo em unidade, porém de maneira distinta nas funções que cada pessoa da Trindade exerce e executa, você vai poder ver como que esse conceito de unidade se ramifica para toda a vida de cada indivíduo dentro da igreja e dentro da comunidade, tá bom? Espero que tenha abençoado vocês, que ajude vocês a crescer no pleno conhecimento de Deus e os torne mais maduros. Até a próxima.